Hoje vai ser complicado, hein? Hoje vai ser complicado falar desse caso aqui, mas vamos. Para mim foi extremamente agoniante o caso que a gente vai falar aqui hoje. Por que extremamente agoniante? Porque é uma coisa assim que você para pensar na sua vida, pô, se isso acontecesse comigo. A gente sabe que o pior crime que você pode cometer é tirar a vida de outra pessoa, a gente sabe disso. Mas existem certas coisas que você faz também que vão minando psicologicamente a pessoa com o tempo. Talvez você que pense em alugar a casa para alguém, ou já aluga, ou mora com uma pessoa, comece a observar ela de outra maneira a partir de assistir o vídeo de hoje. Porque hoje a gente vai falar do caso, né, desse grande morador indesejado. Assim, isso assim, bizarríssimo, pessoal. Bizarríssimo. Perfeito. Para vocês entenderem o que eu tô falando, é melhor mostrar logo aí. Então, taca a vinheta aí, diretor, e vamos começar com mais um Perícia Criminal Investigação, o Morador Indesejado. Só um segundinho. Pera um pouquinho, antes de o taca aí, antes da vinheta, já se inscreve no canal, curte, compartilha. É só apenas uma maneira de você retribuir o que eu tô passando aqui para vocês hoje. Valeu? Então, taca a vinheta aí, diretor, vamos lá. Jameson Beckman, advogado, bem vestido, fala bem. É o tipo de pessoa que você alugaria sua casa? Na realidade, é o tipo de pessoa que você dividiria uma casa? Nos Estados Unidos é muito comum pessoas alugarem um próprio cômodo da sua casa, e essa história aconteceu nos Estados Unidos, para poder ajudar com o orçamento. Tá? Então você tem uma casa, você quer ajudar a pagar as contas dessa casa, você aluga um quarto para uma pessoa, que ela te paga um aluguel, e aí você com esse dinheiro vai cobrir os aluguéis da sua própria casa. E Jameson Beckman vivia assim. Ele ia de lugar em lugar, de casa em casa, e se mudava constantemente, nunca morando sozinho. E ele fazia isso com um motivo muito obscuro. Muito obscuro, muito sinistro. Mas não pense naquele obscuro que você está acostumado, não. Com aquela coisa, é um obscuro psicológico. É como você vivesse na sua própria casa dentro de um filme de terror psicológico. Não é aquele filme que tem aquela gritaria, aquele barulho, aquele fantasma que aparece, aquela coisa boa. Não. No, never. É aquele terror psicológico lento que te consome, que vai minando a sua energia, vai tirando a sua essência. O Jason Beckman, então, morava na casa de uma pessoa, e aí ele insistia para morar lá rapidamente. Não, tô com dinheiro aqui, ele parecia logo com dinheiro, pagava adiantado. Você não aceitaria? Um advogado bem vestido, pagando adiantado? No caso, se você quisesse alugar o próprio cômodo da sua casa, você não aceitaria? E as pessoas aceitavam. Só que aí, a pessoa saía de casa e com cada pessoa que ele morava, ele fazia isso de uma forma mais abrupta ou uma forma mais leve, ele começava mais pesado, né? Conforme foi passando o tempo, ele foi fazendo isso de forma mais intensa já no primeiro dia, mas você voltava em casa, já notava que tinha um sofá fora do lugar, tinha um cômodo fora do lugar, tinha uma decoração que você deixava em tal lugar e ela estava em outro. E aí você já notava aquilo estranho. Outra coisa, ele não avisava para você que tinha um gato e um cachorro. Você chegava na tua casa e tava um gato e um cachorro lá. Nada contra animais, mas, por exemplo, teve um caso de uma moradora que ela é alérgica a animais e ele não avisou. Né? A sua casa você está alugando, o cara não pode chegar e fazer o que quiser sem antes avisar você. E conforme for passando o tempo, ele se tornava agressivo,
ele mudava mais as coisas de lugar e finalmente deixava de pagar o aluguel. E aí começava o grande problema. Não tinha como tirar o cara de lá. Não de forma rápida, porque ele conhecia os devidos processos legais. Então ele se recusava a sair. E aí você via que você estava morando com um medo, com um terror psicológico do seu lado. Um cara que não saía da sua casa. E ele sabia muito bem quem escolher, pessoas frágeis, para ele impor o respeito dele, né? Possivelmente se pegasse numa pessoa, de repente, no momento, uma pessoa não tão frágil, né? Poderia dar problemas, porque ele era covarde, né? Ele pegava pessoas justamente que ele sabia que não fariam nada com ele. E ele não saía mais da casa da pessoa. Até um momento que realmente se desgastava totalmente aquilo ali e a pessoa tomava algum tipo de atitude. E ele um dia acabava saindo. Às vezes demorava 2 anos. Imagina 2 anos você morar com uma pessoa. Faz uma relação com um relacionamento abusivo. E é uma relação perfeita porque era exatamente assim que começava a ele morar com as pessoas. Um relacionamento abusivo não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. É uma coisa que vai se construindo e quando você vê, você está preso naquilo ali. É um terror psicológico também. E é isso que ele fazia. Inclusive, em um dos casos, uma das suas inquilinas era sua própria namorada. Ele namorou durante 1 ano mais ou menos com uma mulher, teve um problema com uma outra que ele já aplicava esse tipo de coisa. E aí ele foi para a mulher, a namorada pediu ajuda, foi morar com ela, ela aceitou. E ele fez a mesma coisa com a própria namorada, ela não tinha mais casa, ela tinha medo de voltar para casa porque ele estava lá, ele recusava sair, fez todos esses procedimentos que eu falei com vocês. E ele ficou cerca de 2 anos morando lá, na casa da própria, que virou ex, né? Depois de alguns meses ela já não tinha mais relacionamento com ele na própria casa e ele ficou mais 2 anos. E ele foi fazendo isso, até que chegou determinada inquilina, depois de muitos problemas. Ele esfaqueou essa inquilina e ela foi à polícia e não preciso dizer, foi preso. Fazendo uma interrelação aqui com a perícia criminal, nesse tipo, por exemplo, de local que ele esfaqueou essa menina, poderia ter sido um local de perícia para verificar isso, né? Ver a compatibilidade, por exemplo, do sangue presente naquele local, tá? Vamos fazer aqui uma interação com a perícia, mas lembrando que sempre que eu falar aqui, eu estou falando de uma visão de uma perícia criminal brasileira, porque nos Estados Unidos não existe essa noção de perito criminal. Enquanto nos Estados Unidos existem técnicos forenses, ou seja, tem um técnico que é analista de mancha de sangue, um que é analista de impressão digital, um que faz uma análise diferente, né? E tem um investigador lá, que é o Crime Scene Investigation, que na verdade pega esses pareceres técnicos desse laudo forense e monta uma espécie de laudo pericial que a gente chama aqui. Então, no caso, no Brasil, o perito criminal ele acumula a função de Crime Scene Investigation nos Estados Unidos e acumula também a função de um técnico forense. Só que ele não faz a parte da investigação abstrata que o Crime Scene Investigation faz, né? Que é o que o agente de polícia faz aqui, ele faz só a investigação científica. Então o perito, nesse caso aí, poderia ir até o local para fazer a compatibilidade em relação às manchas de sangue, da facada que ela tomou, né? Um possível lesão que esse cara pudesse ter tido. É muito comum em casos de faca, eu pego lesões, né? Eu pego manchas de sangue que são compatíveis, por exemplo, com um agressor que cortou a mão, por exemplo, tá? Então, assim, você tem que, por exemplo, recolher DNA só para caso, por exemplo, se ele se negasse, por exemplo, dizer que é ele, você realmente colocar esse cara nesse local de crime. Então, esse cara foi preso e o irmão dele, que estava sempre apoiando ele, pagou a fiança. E aí que essa história vai se prolongando para o final macabro. Tá pensando numa parada macabra aí? Foi exatamente assim. Obviamente, ele saiu da prisão pagando a fiança, ele não tinha onde morar, estava desesperado, sem dinheiro. Ele se recorreu a morar na casa do irmão. O irmão, sabendo do temperamento dele, se negou. E foi morto, espancado por Jameson. Nesse caso, por exemplo, que ele matou o próprio irmão, a gente chama isso de um local de homicídio. Pode parecer óbvio, mas a gente tem na perícia criminal, além de outros tipos de locais de crime contra a vida, a gente tem basicamente locais de homicídio e locais de encontro de cadáver.
Os locais de homicídio é quando eu tenho elementos criminalísticos e médicos legais, geradores de convicção de que aquela morte aconteceu ali, que foi esse caso. Então, o caso onde o corpo do irmão foi encontrado é um local de homicídio, mas se ele tivesse abandonado o corpo em outro local, seria um local de encontro de cadáver. Sendo que o local de encontro de cadáver não é necessariamente que o cadáver foi abandonado, mas sim quando não tenho elementos que me dizem, né, elementos que me dão convicção, criminais e médicos legais, de que aquela morte aconteceu ali. Jameson então foi preso novamente. E aí, o final mórbido foi que ele tirou a própria vida na prisão. Jameson morreu, mas infelizmente o seu reinado macabro aqui na Terra, com tanto terror psicológico que ele fez às suas vítimas, ficou aqui. As pessoas ficaram traumatizadas, né? E como não ficar com um morador indesejado como esse, né? São sequelas que ficam para o resto da vida. Né? Imagine os anos de agonia você morando na sua própria casa com um cara que se recusa a sair. A maioria das suas vítimas, eu não disse era mulher, mas também teve casos de vítimas homens. É isso. Muito obrigado por assistir mais um episódio do Perícia Criminal e Investigação. Esse foi muito mórbido, muito tenso, esse negócio de terror psicológico, então a gente vai acabar aqui nessa forma tensa. Deixe o seu comentário aqui, o que você acha, com informações novas sobre o caso. Você já conheceu alguém assim? Bote nos comentários, você já conheceu algum caso assim? Coloca aqui nos comentários e conte pra gente. A gente se vê semana que vem, tá? Se você não curtiu, não compartilhou, não comentou, não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. A gente se vê semana que vem, tá? No Perícia Criminal e Investigação